E aí, quais seriam, então, os fatores de proteção, né, a serem trabalhados aí numa abordagem de saúde pública, né, com essas crianças e com esses adolescentes? Trabalhar a questão da autoestima, então, da imagem que a pessoa tem de si própria, de como que ela se avalia em relação aos demais. Trabalhar a autoeficácia, que é o quanto a pessoa se sente capaz de resolver os próprios problemas. Trabalhar habilidades sociais, que seria aí essa capacidade de fazer amizades, de ter uma boa comunicação, de se colocar de forma assertiva. E o apoio da família e dos amigos também é muito importante para jovens, para que eles não desenvolvam ideação suicida, tá? Ou para os jovens que já têm algum tipo de ideação suicida, para que eles não venham tentar o suicídio, né? Então, trabalhar aí essa questão do fortalecimento, né, dos vínculos familiares e do fortalecimento do pertencimento, né, principalmente nas escolas. E aí, o que a gente tem de política pública aqui no Brasil para o enfrentamento do suicídio? A gente tem diretrizes, tá, nacionais para prevenção do suicídio, elas foram publicadas em 2006. Inclusive, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a publicar essas diretrizes, né? Nós somos muito respeitados na América do Sul, inclusive, por conta disso. E aí, essas diretrizes, elas colocam aí 8 principais ações ou estratégias, só que, apesar dos quase 15 anos, né, de publicação dessas diretrizes, nós ainda não conseguimos alcançar todas elas, tá? A gente ainda precisaria de pensar em algumas ações, tá? Para poder cumprir essas diretrizes com as quais nós nos comprometemos no passado. E aí, quais seriam, então, os principais entraves para a prevenção do suicídio? Alguns estudos apontam que aqui no Brasil a gente ainda precisa enfrentar o tabu sobre o tema, a subnotificação dos casos. A gente precisaria de qualificar melhor o nosso atendimento para que, por exemplo, os profissionais das unidades básicas de saúde conseguissem perceber essa questão da ideação suicida mais rapidamente e encaminhar para tratamento. A gente precisaria de melhorar a nossa abordagem na mídia e também nas redes sociais, principalmente hoje em dia, porque os nossos jovens têm muito acesso às redes sociais e às vezes as próprias campanhas do Setembro Amarelo às vezes fazem comunicações equivocadas. Precisamos ainda reduzir o acesso a meios letais, né, a determinados tipos de produtos químicos que podem ser comprados por qualquer pessoa, entre outros. E precisamos trabalhar também na questão do abuso de substâncias químicas, né, que é um dos maiores fatores aí de influência. E aí aqui tem alguns, tá, alguns locais aí onde a pessoa pode buscar ajuda, né. Toda vez que a gente fala em prevenção do suicídio, a gente sempre aponta aí o Centro de Valorização da Vida, o Centro de Atenção Psicossocial e as unidades básicas de saúde, né? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo podem se perceber nessa situação, então é importante dizer para que a pessoa busque ajuda se necessário. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas sugestões de iniciativas para que a gente possa enfrentar melhor esse problema, né? Talvez criar um observatório ou uma rede nacional de pesquisa sobre o tema, porque nós temos vários pesquisadores trabalhando sobre isso aqui no Brasil, mas sem uma articulação. Organizar um plano nacional de prevenção do suicídio, porque o Brasil ainda não tem um plano nacional. Oferecer capacitação para os servidores das políticas públicas de saúde, educação e assistência social, de forma a articulá-las, né? E aí a gente tem, por exemplo, o PAIF, que é um programa de fortalecimento de vínculos na política de assistência social, e talvez a gente poderia articular esse programa com saúde e com educação, aproximar as universidades das demandas sociais, documentar e avaliar tanto o custo quanto o custo-efetividade das intervenções que estão acontecendo, né, para a gente observar se o financiamento público que está sendo investido está retornando, regulamentar a campanha do Setembro Amarelo nos meios de comunicação e nas redes sociais, e aí pensar talvez em programas voltados para a infância, né, com o desenvolvimento aí das habilidades parentais, então das habilidades dos pais, né. É muito engraçado, as pessoas costumam dizer que o filho não vem com manual de instrução, né, mas talvez a gente possa dar um apoio para esses pais.
E aí treinar a prevenção do abuso infantil para professores, uma vez que o abuso sexual também é um fator de risco para o suicídio na adolescência. E ampliar a nossa cobertura dos programas de saúde para que os nossos adolescentes tenham psicoterapia nos serviços públicos de saúde, e a gente também ampliar o nosso atendimento médico e o tratamento medicamentoso. Trabalhar aí na regulação de redução de acesso, tá, a meios letais, principalmente no caso dos adolescentes, e promover o aconselhamento para pais e para professores, focado aí na remoção de itens perigosos do meio ambiente, principalmente para adolescentes que já têm algum tipo de ideação suicida, e trabalhar para reconhecer rapidamente os jovens que estão em risco, né? Então, oferecer programas escolares para treinar estudantes e professores para atuar nesse reconhecimento de jovens de risco e para facilitar a vinculação aos serviços de saúde, porque daí a gente começa um tratamento precoce. Identificar indivíduos com alto risco de suicídio nas redes sociais, porque atualmente os adolescentes têm utilizado essas redes sociais para comunicar os seus pensamentos suicidas e encaminhá-los para serviços de saúde. E aqui estão algumas das referências, né, as que eu usei aí na minha apresentação. Gostaria de agradecer pela oportunidade, né, e dizer o quanto é importante dizer sim na vida, apesar de tudo, e aí estão os meus contatos. Muito obrigada. Doutora Arielle, muito grata. A senhora trouxe um tema que para nós aqui é fundamental. Nós tivemos agora também a respeito do Setembro Amarelo, né, falando sobre o suicídio. Infelizmente, nós tivemos aí aumento dessa situação com as nossas crianças e jovens, automutilação. Então, é realmente fundamental que os pais, esses vínculos familiares, eles são exatamente a proteção para a criança, para que ela possa não possa entrar nessa situação. A deputada Ângela Min, ela trouxe uma questão que nós falamos no primeiro bloco, que é a tecnologia, né? Que nós precisamos fazer com que a tecnologia seja benéfica, mas, ao mesmo tempo, que a gente possa trazer para os nossos jovens as informações da tecnologia, para que essa tecnologia não seja uma pressão social para, muitas das vezes, bullying, muitas das vezes, atos tão extremos como esse. Muito grata pela palavra da senhora. Eu passo a palavra para o nosso relator. Presidente, de forma bem rápida, que eu estou com o meu horário também apertado de voo, mas eu gostaria de agradecer à senhora Arielle, pela sua participação hoje aqui na comissão. Eu gostaria de pedir a ela se ela teria exemplos de políticas públicas que teriam dado certo em estados, municípios, fruto aí do trabalho, dos estudos, e que, se sim, que ela pudesse encaminhar como contribuição para o nosso parecer e para o nosso trabalho aqui na comissão. Achei bem interessante. Por várias vezes na apresentação, ela faz a sugestão da criação de alguns programas. A gente pode, no relatório, apresentar isso tanto na forma de indicação ao Poder Executivo, agora com o apoio da senhora Arielle, nós podemos também apresentar na forma de projeto de lei, né, criando esses programas que podem ajudar na prevenção, no combate ao suicídio. E sim, dizer sim à vida é fundamental. A gente vê esses casos crescendo, aumentando. Até alguns dias atrás, por conta de um pronunciamento meu na Comissão de Seguridade Social e Família, uma colega, deputada nossa, me chamou no privado, conversando, e ela comentava, né, do caso de uma jovem que se jogou do prédio, do apartamento dela, e tirou a própria vida, né? Então, a gente vê que isso vem crescendo, nos preocupa esses gráficos, e algo tem que ser feito, é urgente. A gente não pode continuar olhando para dados, olhando para gráficos, para números, vendo eles crescendo e nada de concreto a gente propor. Então, acho que a participação da Arielle hoje, junto da primeira mesa, ela agrega muito, né, nas linhas que nós estamos propondo aqui de trabalho, que é justamente buscar o fortalecimento dos vínculos familiares,
E eu acho que isso é uma pauta fundamental que a gente possa se debruçar e dedicar. Então, eu gostaria de pedir à Arely, né, que ela possa encaminhar para a comissão sugestões, trabalho, e eu quero me colocar à disposição de poder, se for o caso, também conversar pessoalmente com ela, para a gente ir mais a fundo nessas sugestões e ideias, e assim a gente poder apresentar boas sugestões no relatório final da subcomissão. Acho que é isso, presidente. Agradecer Vossa Excelência aí, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecer à deputada Bia Kiss também, mais uma vez, por instalar a subcomissão da criança e adolescente. Eu acho, deputada Bia, que essa sua iniciativa de criar essa subcomissão, nessa primeira audiência pública, já fica claro, né, que foi uma decisão certeira. É primordial, então parabéns. Eu acho que a gente abre essa fase de audiências públicas com chave de ouro, né, demonstrando que, de fato, temos que dedicar e empenhar o nosso trabalho em prol da criança e do adolescente no nosso país. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, e aumenta a nossa responsabilidade agora também, como relator, né, de poder agora colocar tudo isso dentro de um bom relatório, de boas sugestões, projetos, indicações, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui o empenho do senhor, porque essa comissão ela foi feita com pedido dele também, né, deputado? Então, assim, agradecer a deputada Bia Kiss, presidente da CCJ, por essa oportunidade. Vou passar a palavra para ela, mas agradecer ao senhor também pela essa iniciativa e por esse empenho de a gente conseguir entregar um resultado tão rápido, né? Um grande desafio.